Alterações na Constituição têm sido um tema recorrente nas televisões portuguesas porque há pessoas que insistem que as alterações não podem ser feitas porque alterações são anticonstitucionais e, portanto, têm um argumento circular de que não podemos alterar a Constituição porque ela diz uma coisa e nós queremos que diga outra, mas se dada a altura nós fizermos com que a Constituição diga a coisa B em vez da coisa A, então as pessoas passam a acreditar pela lógica do argumento na coisa B em vez de na coisa A, o que é um argumento circular e bastante ridículo. Ninguém faz críticas morais sobre as alterações constitucionais, fazem esta pescadinha de rabo na boca de que nós não podemos alterar A para B porque é A que está na Constituição e não B. Mas se de repente nós pusermos B na Constituição, estas pessoas, por esta lógica, terão que dizer então eu agora acredito em B porque é B que está na Constituição. Isto é um argumento circular ridículo. Mas enfim, vamos ouvir Mafalda Anjos, que até acredita que a esquerda está errada em certa medida por dizer que a Constituição não tem que ser alterada e tem que ser permanente. Por outro lado, diz que o Chega tem alterações que são anticonstitucionais porque são anticonstitucionais. Portanto, está errado, porque está errado, porque está errado. Portanto, é este o argumento. Enfim, vamos ouvir. Boa tarde a todos. Bom, riscos há sempre, mas é um processo normal e tem que ser. A revisão pode ser revista de 5 em 5 anos e a revisão de facto não é um mausoléu. Esta ideia que eu acho que alguma esquerda tenta defender, que é um erro absoluto de que a Constituição está ótima, não se mexe e é para ficar assim, quer dizer, não faz muito sentido, porque os textos, de facto, já foram revistos muitas vezes, tivemos 7 revisões constitucionais, 2 profundíssimas, e a Constituição saiu reforçada e melhorada dessas revisões constitucionais. E agora nós temos artigos na Constituição que precisam de ser atualizados, e temos novos temas que surgiram que precisam de entrar. O tema do digital, o tema dos metadados, o tema da pandemia, de uma eventual pandemia, tudo isto são temas que fariam falta de serem revistos e colocados na Constituição, no texto fundamental. Qual é o problema? O problema é que nós temos como segundo partido na Assembleia da República um partido que quer destruir a Constituição tal e qual como ela existe e quer até mudar o sistema constitucional, quer uma ruptura absoluta, quer mudar os limites materiais da Constituição, que a própria impõe que não podem ser alterados, e quer coisas tão diferentes como tornar o regime quase um regime presidencialista, dar muito mais poderes ao Presidente da República, pondo-o a nomear uma série de funções de lugares importantíssimos, todos os reguladores, os mais juízes do Tribunal Constitucional, quer reduzir o número de deputados, quer reduzir a imunidade parlamentar, quer prisão perpétua e aumentar as penas, enfim, quer uma série de coisas que são rupturas absolutas porque mexe com os princípios e direitos fundamentais. Várias questões. O que a Mafalda Anjos faz aqui é um argumento circular, é uma estupidez de todo o tamanho. Vamos por partes. A Mafalda Anjos reconhece desde logo que é um processo normal, portanto a Constituição pode ser alterada, prevê a própria que seja alterada e, portanto, podemos alterar a Constituição sem, enfim, sermos umas bestas, ao contrário do que diz a esquerda portuguesa. Bom ponto, obrigado, foi concedido por Mafalda Anjos, também só faltava agora dizerem que a Mafalda Anjos é de extrema-direita. Por outro lado, as 7 revisões constitucionais que foram levadas a cabo, foram todas elas levadas a cabo pelo PS e pelo PSD, porque, como sabem, é a primeira vez na democracia portuguesa que conseguimos 2/3 de votos sem o Partido Socialista. Portanto, a maioria da alteração constitucional, que são os tais 2/3. E, portanto, desse ponto de vista, todas as 7 alterações constitucionais que foram levadas a cabo pelo PS e pelo PSD, e a Mafalda Anjos diz, e até porque o melhor preditor de comportamento futuro é o comportamento passado, a Mafalda Anjos diz, bom, a Constituição até saiu melhor do que tinha entrado na revisão constitucional. Ou seja, ela reconhece que, de um modo geral, talvez a 100% as revisões tenham sido positivas para a própria Constituição. Portanto, a Mafalda Anjos acaba de derrotar todos os argumentos do seu lado político. Obrigado por ter feito isso. Por outro lado, Mafalda Anjos diz, não podemos fazer estas alterações constitucionais porque elas são muito diferentes. E, portanto, o argumento é porque são muito diferentes. Não é porque são moralmente negativas, não é porque sejam eticamente condenáveis, é porque são muito diferentes e eu não gosto da diferença. Portanto, o que a Mafalda Anjos está a expressar aqui é um conjunto de preferências. Não são críticas morais, nem críticas valorativas. São, eu não gosto da mudança. E como eu não gosto da mudança, não pode acontecer. Vamos partir do pressuposto que a ideia seria tornar o regime presidencialista. Se o presidente continuasse a ser eleito com os 50% dos votos, como é nos Estados Unidos ou o que quer que seja,
havia menos liberdade, não continuaria a haver representantes eleitos, ou a Mafalda Anjos prefere este regime e estamos mais uma vez perante preferências? Eis a questão. Do ponto de vista das nomeações políticas serem feitas algumas para o Tribunal Constitucional pelo próprio Presidente da República, estamos a fazer pelos partidos. Não percebo bem qual é a diferença, ou seja, o Presidente da República até tem mais legitimidade individualmente falando do que qualquer um dos partidos na Assembleia da República. Portanto, eu acho que nomeação política por nomeação política ficamos mais ou menos na mesma e eu sou contra qualquer uma das configurações e nem é esse o caso. Portanto, mais uma vez, Mafalda Anjos, argumento da revisão constitucional, é má porque é má porque é má porque é má. Portanto, não há aqui uma substância deste ponto de vista. Redução de deputados está previsto já na Constituição. A Constituição já prevê que possamos até ter 180 deputados. Há 230, podemos ter 180. Portanto, se nós reduzirmos até aos 180, já está na Constituição. Portanto, Mafalda Anjos, novamente, é mau porque é mau porque é mau porque é mau. Portanto, é esta circularidade do argumento. E depois fazia aqui outras questões. Portanto, era o presidencialismo, as nomeações, reduzir deputados, prisão perpétua está na maior parte das constituições da União Europeia. Portanto, mais uma vez, é mau porque é mau porque é mau porque é mau. Não há aqui um ponto objetivo, não há aqui uma crítica valorativa e é este o problema em que caem muitos destes demoliberais. Isto faz-me muita confusão, honestamente, que é, ou seja, nós queremos discutir uma questão de sistema, queremos perceber qual é o melhor sistema, queremos perceber quais é que são as condições que têm que estar reunidas para um melhor sistema, mas a Mafalda Anjos diz, não podemos alterar nada deste sistema porque isso é mau. Então, mas é mau porquê, Mafalda? Porque vai contra os princípios da Constituição. Certo, Mafalda, mas a Constituição foi escrita por homens, não por deuses. Portanto, qual é que é o problema? É mau. Então, mas é mau porquê? Tens alguma justificação moral, alguma evidência que demonstre que isso é mau? Vai contra os princípios da Constituição, responde a Mafalda. Portanto, se de hoje para amanhã alterarmos a Constituição de tal forma que fica, por exemplo, à imagem das minhas convicções políticas, segundo o argumento da Mafalda Anjos, ela já vai ter que dizer o oposto, ou seja, voltarmos a uma democracia liberal que não seja defensora da soberania nacional e que não tenha alguns dos princípios que eu gostava de ver plasmados nessa Constituição, veremos a Mafalda Anjos daqui a uns anos a dizer, não, esta Constituição é boa e as outras que havia anteriormente, porque vão contra os princípios desta nova Constituição, são maus porque são maus, porque são maus, porque são maus. Percebem o ponto? Isto é uma dificuldade argumentativa óbvia e a Mafalda Anjos não parece ter capacidade para sair desta circularidade do argumento. Vamos ouvir apenas a segunda parte. E isso, de facto, a Constituição limita. Agora, é preciso, para se fazer isto, e é por isso é que, obviamente, a revisão constitucional exige uma maioria muito alargada, é preciso entendimentos. E o PSD foi e é um partido constituinte, é um partido que é pai também da nossa democracia e seria preciso termos um PSD hoje totalmente transfigurado para alinhar neste caminho. E o Luís Montenegro neste momento está a dizer que o Cristóvão do Norte foi exatamente no sentido oposto ao de André Ventura. E o que nós temos ouvido por parte de elementos do PSD é que de facto não é esta, não só não é a prioridade, como também o caminho não é este. Não é a prioridade e o caminho não é este. Mas porquê é que o caminho não é este, Mafalda? Porque eu não gosto dele e porque é muito diferente. Então, mas isso não é um argumento, isso não tem substância. Não, é mau porque é mau, porque é mau, porque é mau. Pronto, é este. Mafalda Anjos 2026, eu não quero uma Constituição alterada porque isso é mau e porque é diferente. Isso é a capacidade argumentativa de uma criança de 10 anos. Perdoem-me dizer isto desta forma. Se a Mafalda Anjos tiver oposições morais e substantivas às alterações constitucionais, venham daí elas. Se só tem resistências à alteração constitucional porque ela vai contra determinados princípios da atual Constituição, que, diga-se de passagem, permite a sua própria alteração, estamos perante um argumento circular que não faz qualquer tipo de sentido. E, portanto, pelo menos a Mafalda Anjos dá razão ao Chega deste ponto de vista. Podemos alterar a Constituição sem ser umas bestas e, portanto, como diria Marcelo Rebelo de Sousa, Lisboa, Portugal, conseguimos. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.